Eu queria te ouvir sobre como é que você acompanhou nesses últimos tempos, essa queda de braço aqui em Brasília entre o Executivo e o Banco Central. A gente tem um projeto de autonomia do Banco Central que foi aprovado, que está vigente, mas a minha pergunta é, nós estamos fadados a ter um Banco Central, uma autoridade monetária, sempre refém da pressão política de uma forma ou de outra? Eu diria sim e não. Então, vamos ver o que aconteceu na prática dessa vez. Houve muita pressão por parte do Executivo, em particular por parte do presidente, mas também do ministro da Fazenda, em relação ao Banco Central. Só que, e aí a diferença da independência, o Banco Central não cedeu. O Banco Central fez exatamente o que deveria fazer, havia condições técnicas de derrubar a taxa de juros, ele começou esse processo e, como eu falei, eu acho que ele vai continuar por mais tempo. Agora, se por um lado a independência de fato acontece e isso faz com que o Banco Central defina a taxa de juros e não o governo, por outro, as decisões de governo têm um impacto gigantesco no que o Banco Central faz. Em primeiro lugar, do ponto de vista de expectativas. Então, quando o governo começa a pressionar o Banco Central, acontece o seguinte fenômeno, é mais ou menos o fenômeno da mulher de César. O Banco Central, nessas alturas, não basta ser honesto, ele tem que parecer honesto, o que significa o seguinte, se não houvesse a pressão, não haveria questionamento, como a sua própria pergunta traz, se o Banco Central, de fato, seria independente, assume-se que ele seria e ponto final. E por conta disso, é muito provável que se o governo não tivesse pressionado o Banco Central, talvez houvesse condição dos juros caírem ainda antes. Mas tem uma segunda forma que o impacto que o governo faz é ainda mais determinante nas ações do Banco Central, que é a política fiscal. Quanto mais frouxa a política fiscal, em outras palavras, quanto maior o déficit público e quanto mais o governo gasta, mais dinheiro o governo coloca na economia. E, por consequência, o Banco Central precisa equilibrar isso, tirando dinheiro pelo outro lado, pelo canal monetário, quando entra mais dinheiro pelo canal fiscal, porque senão a inflação vai subir. E o resultado disso é que quanto mais frouxa é a política fiscal, mais alta é a taxa de juros. Diga-se de passagem, essa é a explicação histórica, não só nesse momento, mas no passado, em particular nos últimos 30 anos, depois que a inflação caiu no Brasil, pela qual a taxa de juros brasileira é muito mais alta do que a taxa de juros internacional. O Brasil, historicamente, vem tendo déficits públicos muito significativos e com gastos públicos gigantes. Entre 156 países emergentes, o Brasil é o primeiro, é o que mais gasta de todos eles. E o resultado prático disso é que isso precisa ser compensado por uma política, essa política fiscal muito frouxa tem que ser compensada por uma política monetária mais restritiva. O ideal seria exatamente o contrário, um mundo onde o governo gastando menos, onde a gente tendo contas mais equilibradas, a gente pode ter juros muito mais baixos. Porque o efeito prático de muito gasto de governo somado a juros mais altos é que o governo acaba tendo uma necessidade de financiamento gigante. E a consequência é que a gente acaba pagando imposto para burro, o que explica, por exemplo, porque o preço de quase tudo no Brasil é mais alto do que no exterior.